Eles são anônimos e, no entanto, todos os conhecem. Eles são os hacktivistas icônicos do coletivo de hackers Anonymous. Os misteriosos hackers do Anonymous se espalharam por todo o mundo, usando as vastas extensões da internet para ocultar e tomar medidas punitivas contra aqueles que ousam ficar no caminho. Assim, os hackers mais talentosos do planeta se uniram a este clube de geeks que deixou sua marca no cenário global da internet. Mas quem realmente se esconde por trás desse nome enigmático, para dizer o mínimo, e por baixo dessa máscara que saiu do teto direito do filme V de Vingança? E quais são as verdadeiras motivações desse grupo misterioso, que parece reunir milhões de usuários da internet sob a mesma bandeira? É isso mesmo que vamos descobrir nesse vídeo. Então sinta-se confortável, porque vamos começar. É realmente muito difícil entender a visão e os planos de uma organização que não possui liderança ou estrutura formal. Anonymous é visto como um movimento cujo foco é o hacktivismo e cujos membros se apresentam como defensores do direito à liberdade de expressão dentro e fora da internet. Como resultado, não há patrão, secretário, muito menos subordinados, e todos os afiliados com eles não têm cartão de sócio ou status oficial. Anonymous, como o nome deixa muito claro, é, portanto, completamente anônimo. Mas, acima de tudo, é uma organização praticamente inexpugnável, pois não possui governo ou hierarquia. Quem está realmente se escondendo atrás dessa identidade fantasmagórica que está causando suores frios aos poderosos deste mundo? Para descobrir e responder à pergunta, precisamos voltar às origens do movimento, em 2003, para ser mais preciso, e em um dos fóruns mais modernos da internet, o famoso 4chan. Projetado como um vasto grupo virtual, o site hospeda fóruns dedicados a uma ampla variedade de tópicos, de anime e mangá a videogames, música, literatura, fitness, política, esportes, entre outros. O nome Anonymous é inspirado no anonimato percebido sob o qual alguns usuários postam imagens e comentários no 4chan. De lá vieram as piadas de outros usuários que se identificaram e fingiram que a Anonymous era uma pessoa com a capacidade de publicar milhões de mensagens simultaneamente em milhares de fóruns. Assim, à medida que o site se tornou mais popular e teve mais visitantes, a ideia de o Anonymous ser um coletivo de pessoas sem nome se tornou um verdadeiro meme da internet. No entanto, de 2003 a 2007, o Anonymous só seria comentado por algumas brincadeiras e ataques massivos por usuários ocasionais do 4chan. Assim como durante esse ataque, em 12 de julho de 2006, por exemplo, onde um grande número deles invadiu o site de redes sociais finlandês Habu Hotel com avatares idênticos. Eles impediram que membros regulares do Habu acessassem o grupo digital do hotel, alegando que ele foi fechado devido à falha e AIDS. Uma ação bastante infantil, afinal, mas que sugeria o pensamento dissidente e anarquista que dominava o jovem movimento digital. Mas a fama do nome Anonymous começou em 2008 com um projeto Channelology, com o qual o movimento definitivamente endossaria sua natureza hacktivista. Tudo realmente começou quando o blog americano de fofocas Gawker postou um vídeo de propaganda no qual o famoso ator cientologista Tom Cruise elogiou essa religião altamente controversa. A igreja de Scientology enviou-lhes uma ordem de cessação e desistência por violação de direitos autorais, que muitos usuários do 4chan consideram uma violação violenta da liberdade de imprensa. Em retaliação, eles organizaram uma série de ataques que consistem em trotes telefônicos na linha direta da igreja, enviando faxes pretos fraudulentos para usar os cartuchos de tinta e ataques maciços em seu site. Era como se um verdadeiro dilúvio digital estivesse caindo sobre a cabeça da igreja, e todos os canais e redes estavam saturados muito rapidamente. Durante o dilúvio, um grupo anônimo até postou um vídeo do YouTube no qual uma voz robótica falou em nome do movimento. Neste vídeo, os líderes de Scientology foram informados de que, pelo bem de seus seguidores e pelo bem da humanidade, eles logo seriam banidos da internet por completo. Em 10 dias, o vídeo atraiu centenas de milhares de visualizações e provocou protestos da mídia e alvoroço entre as autoridades. As autoridades foram dominadas por jovens hackers incontroláveis, que estavam começando a assustá-los seriamente. Além disso, milhares de Anonymous também participaram de eventos simultâneos nas instalações da igreja de Scientology em todo o mundo. Muitos dos manifestantes usavam as máscaras estilizadas de Guy Fawkes, popularizadas pela graphic novel e pelo filme V de Vingança, no qual um revolucionário anarquista luta contra um governo totalitário. As máscaras rapidamente se tornaram um símbolo popular para Anonymous, e os protestos contra a igreja continuaram ao longo do ano. Pouco a pouco, eles desaparecem diante da maior segurança da igreja, mas também devido à falta de interesse dos usuários da internet sobre o assunto.
O Anonymous afundou novamente no esquecimento e no anonimato, até que uma causa digna surgisse, que é o que o Anonymous estaria prestes a fazer. Por exemplo, em setembro de 2010, o Anonymous soube da iPlex Software, uma empresa indiana de software que havia contratado estúdios de cinema para lançar ataques massivos a sites usados por infratores de direitos autorais, como The Pirate Bay. A resposta anônima foi rápida e brutal. Então, em 17 de setembro, eles lançaram ataques massivos que conseguiram desligar o site do iPlex por um dia. O grupo então recorreu à Associação da Indústria de Gravação da América, RIAA, e a American Film Association, MPAA, conseguindo derrubar os dois locais também. Ao fazer isso, o grupo hacktivista divulgou uma declaração chocante, que basicamente dizia que o Anonymous estava cansado dos interesses corporativos que controlavam a internet e silenciavam os direitos das pessoas de disseminar informações. Porque, segundo eles, a RIAA e a MPAA estavam apenas tentando ajudar os artistas e sua causa, quando na verdade eles não estavam fazendo algo assim e, aos seus olhos, não havia esperança, apenas sinais do dólar. A operação de payback começou e seus objetivos se expandiram rapidamente para incluir o escritório de advocacia britânico ACS Law, a Federação Australiana contra Roubo de Direitos Autorais, a boate britânica Ministry of Sound, uma sociedade espanhola de direitos autorais, e até o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos. Em 7 de outubro de 2010, o tempo de inatividade total de todos os sites atacados durante a Operação Payback foi de 537,55 horas, um verdadeiro desastre financeiro para essas organizações. Nos anos seguintes à Operação Payback, os alvos de protestos anônimos, hackers e ataques ultramassivos continuaram a se diversificar. Por exemplo, em novembro de 2010, quando a organização Wikileaks começou a vazar centenas de milhares de telegramas diplomáticos nos Estados Unidos, os sites do PayPal, Mastercard e Visa cortaram seus serviços para pressionar a organização. Claro, não é de surpreender que o Anonymous não tenha percebido dessa maneira, e a Operação Avenge Ascend foi lançada, juntamente com um comunicado de imprensa que declarou o PayPal como alvo. Os ataques derrubaram paypal.com por 1 hora em 8 de dezembro e outro breve período em 9 de dezembro, enquanto interrompiam seriamente os sites Visa e Mastercard no mesmo dia. O PayPal estima que o dano custou à empresa 5,5 milhões de dólares, embora esse valor possa ser muito maior, dadas as inúmeras transações realizadas a cada segundo por meio desse meio de pagamento. Mas foi sem dúvida a primeira árabe que permitiu ao Anonymous demonstrar sua grande utilidade, especialmente contra as políticas de censura dos governos árabes. Sua ajuda permitiu a muitos blogueiros nesses países contornar a censura para se comunicar sobre a situação, como Lina Ben Meni, no país de Tunis. Como resultado, milhares de vídeos e fotos tirados foram distribuídos e visualizados pelas sociedades ocidentais, assim como pelo resto do mundo. Sua primeira ação nesse contexto ocorreu em 2 de janeiro de 2011, na Tunísia, 2 semanas após a morte do jovem comerciante de vegetais Mohamed El Bouazizi, que desencadeou a catálise revolucionária da Operação Tunísia. Anonymous desenvolveu rapidamente um kit de primeiros socorros que informa os cyberdissidentes sobre como manter o anonimato online e as técnicas para evitar serem detectadas na internet pela cyberpolícia do governo. O Anonymous usou sua inteligência coletiva para desenvolver uma extensão especial para o navegador Mozilla Firefox, projetada para ajudar os tunisianos a combater os intensos ataques de phishing do governo do seu país. O Anonymous então colaborou com o grupo ativista Telecomics para ajudar dissidentes a acessar sites censurados pelo governo no Egito. Eles então participaram de ataques a sites do governo no Bahrein, Egito, Líbia, Jordânia e Zimbábue. Até então, o movimento havia adquirido maturidade e poder suficientes para poder se medir contra os governos e pesar bastante sobre o equilíbrio geoestratégico global. O Anonymous iria atrás de peixes ainda maiores, como o FBI ou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, forçando muito de seus servidores em retaliação pelo fechamento do site compartilhado Mega Upload. O movimento hacktivista quase declarou uma guerra cibernética e prometeu lançar inúmeras operações secretas contra o governo dos Estados Unidos. Na França, foi o local da Presidência da República que aprovou o fechamento do Mega Upload em um comunicado, e o site Hadop, que também foi o alvo. O site da AliExpress, cuja editora Christophe Barbier chamou de ladrões anônimos por apoiar a pirataria, também foi alvo. Portanto, o Anonymous não estava nem um pouco frio e não hesitou mais em atacar os poderosos deste mundo.
Isso seria demonstrado mais uma vez, desta vez visando um dos grupos terroristas mais perigosos e mortais do mundo, o terrível Daesh. Então, em 8 de janeiro de 2015, após o tiroteio na sede de Charlie Hebdo, Anonymous afirmou que queria vingar o jornal satírico. Eles atacaram sites terroristas e contas do Twitter pertencentes a ativistas do Daesh e pregadores radicais, independentemente da ameaça em suas cabeças, porque o movimento hacktivista se proclamou, por assim dizer, defensor das liberdades individuais e garantidor dos direitos humanos, e ainda hoje mostra, nesses tempos de violência policial pandêmica e racista. Assim, após a morte de George Floyd, o grupo emerge do silêncio de vários anos e lança vários ataques contra o local da polícia de Minneapolis. O movimento invadiu as comunicações de rádio da polícia de Chicago e transmitiu a música de Fuck the Police, ainda fiel à sua tradição de hacktivismo anarquista, cheia de humor e piadas. Então, o que você acha da origem de Anonymous e de sua incrível história? Você ficou impressionado? Deixe sua opinião nos comentários.